Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente o coração de cada um. Vamos conhecer Giovanna, uma jovem de coração puro que trabalha como cuidadora, e Felipe, um empresário milionário que carrega uma dor silenciosa no peito. Quando o destino os coloca no mesmo caminho através de uma emergência médica, algo extraordinário começa a acontecer. Um gesto de dedicação, um olhar de gratidão e, de repente, duas vidas completamente diferentes se entrelaçam de uma forma que nenhum dos dois esperava. Mas será que o amor pode nascer entre duas pessoas de mundos tão distintos? E o que acontece quando uma família inteira abraça alguém que eles mal conhecem? Hoje vocês vão descobrir como um coração ferido pode encontrar sua cura e como às vezes as pessoas mais simples carregam os maiores tesouros. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais uma narrativa. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas histórias emocionantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas que também precisam ouvir essas mensagens de esperança. E me contem nos comentários o que vocês estão fazendo enquanto ouvem nossa história. Estão relaxando depois de um dia corrido, preparando um lanchinho ou talvez organizando alguma coisa em casa? Adoro saber como vocês acompanham nossas narrativas. Então preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. A manhã de terça-feira começou como todas as outras na vida de Giovanna. Aos 23 anos, ela acordou às 6 da manhã no seu pequeno apartamento de um quarto, tomou um banho rápido e preparou seu café da manhã simples. Enquanto tomava o café preto com pão na chapa, organizava mentalmente sua rotina do dia. Há 6 meses, trabalhava como cuidadora de Dona Rosa, uma senhora doce de 78 anos, que morava sozinha numa casa grande no bairro nobre da cidade. O trabalho não era apenas uma fonte de renda para Giovanna. Tinha se tornado algo muito especial. Rosa era a avó que ela nunca teve, e entre as duas havia nascido uma amizade verdadeira que ia muito além da relação profissional. A jovem perdera os pais aos 16 anos num acidente de trânsito, e desde então aprendera a se virar sozinha no mundo, trabalhando em diversos empregos até encontrar sua vocação, cuidando de pessoas idosas. Cada dia que passava com Rosa era uma lição de vida, uma troca de carinho que preenchia o vazio que a ausência dos pais tinha deixado no coração da jovem. Quando chegou à casa de Dona Rosa naquela manhã, Giovanna notou algo diferente no ar. A senhora estava mais quieta que o normal, mexendo devagar na polenta que costumava preparar no café da manhã. Sua postura parecia mais curvada, e os movimentos que normalmente eram ágeis para sua idade agora pareciam custosos e hesitantes. "Bom dia, Dona Rosa. Como a senhora dormiu?" perguntou Giovanna com seu sorriso caloroso de sempre, mas percebeu que a resposta veio mais devagar que o habitual. Rosa sorriu, mas seus olhos pareciam cansados e ela segurava a colher com menos firmeza. "Dormi bem, minha querida. Só estou me sentindo um pouco estranha hoje, mas deve ser o tempo. Você sabe como essas mudanças de temperatura mexem com a gente." Giovanna franziu a testa preocupada. Nos 6 meses que cuidava de Rosa, tinha aprendido a ler cada expressão, cada gesto, cada tom de voz da senhora. Sua intuição dizia que algo não estava certo, mesmo que Rosa tentasse disfarçar com seu jeito doce de sempre. Durante a manhã, Giovanna acompanhou Rosa em suas atividades normais, mas manteve uma observação constante. Elas regaram as plantas do jardim, prepararam o almoço juntas e Rosa contou suas histórias de juventude como sempre fazia. Mas a jovem cuidadora notava pequenos sinais preocupantes. Rosa tropeçou 2 vezes sem motivo aparente, deixou cair o regador no jardim e parecia confusa ao procurar o sal na cozinha. "Dona Rosa, a senhora tem certeza de que está se sentindo bem? Quer que eu ligue para o Dr. Martinez?" sugeriu Giovanna, tocando gentilmente o braço da senhora. Rosa balançou a cabeça, insistindo que estava apenas com um pouco de cansaço.
Mas Giovanna conhecia aquela mulher como se fosse sua própria família e sabia que algo estava errado. A preocupação crescia em seu peito, como uma sombra que se espalhava lentamente. Decidiu ficar ainda mais atenta durante o resto do dia, cancelando mentalmente seus outros compromissos para se dedicar integralmente a Rosa, como fazia sempre que percebia qualquer sinal de que sua querida senhora pudesse precisar de cuidados extras. No meio da tarde, enquanto assistiam a uma novela na televisão da sala, Rosa começou a reclamar de uma dor de cabeça forte que parecia estar piorando progressivamente. Giovanna correu para buscar um analgésico e um copo d'água, mas quando voltou à sala, encontrou a senhora com a mão no peito, respirando com dificuldade e com o rosto visivelmente pálido. Dona Rosa, o que está acontecendo? Giovanna largou tudo no chão e correu para segurar a senhora, que estava suando frio e tremendo ligeiramente. Estou me sentindo muito mal, querida. O peito está apertado. Parece que não consigo respirar direito. É como se alguém estivesse apertando meu coração. As palavras saíam entrecortadas, e Giovanna sentiu o coração disparar de medo. Sem hesitar, ela pegou o telefone e ligou para a emergência, falando rapidamente com o atendente, enquanto mantinha Rosa calma e confortável no sofá. Fique calma, Dona Rosa. A ambulância já está vindo. Respire devagar comigo. Assim. Inspira. Expira. Giovanna segurou a mão da senhora, transmitindo toda a tranquilidade que conseguia, mesmo com o desespero crescendo dentro do peito como uma onda avassaladora. Enquanto esperavam a ambulância, Giovanna lembrou dos primeiros socorros que havia aprendido num curso básico anos atrás. Verificou os sinais vitais de Rosa, afrouxou suas roupas para facilitar a respiração e manteve uma conversa calma para distraí-la do mal-estar. Lembra daquela história que a senhora me contou sobre quando era jovem e trabalhava na escola? Me conta de novo, por favor. Rosa tentou falar, mas estava cada vez mais fraca, e sua respiração estava ficando mais difícil a cada minuto que passava. Giovanna percebeu que a situação era grave e decidiu tomar uma atitude que poderia salvar a vida da senhora. Vasculhou a bolsa de Rosa, procurando cartões de médicos ou números de emergência da família, e encontrou uma carteira com alguns documentos importantes. Entre eles, havia um cartão com o nome Dr. Martinez, cardiologista, e abaixo, escrito à mão com letra caprichosa, em caso de emergência, ligar para Felipe, meu neto querido. O número estava logo abaixo, e Giovanna não hesitou em discar imediatamente, mesmo sem saber quem era esse Felipe ou como ele reagiria ao receber uma ligação de uma desconhecida falando sobre Rosa. A ligação foi atendida após alguns toques por uma voz masculina, profunda e preocupada, que demonstrava educação e refinamento mesmo na pressa. Alô? Por favor, o senhor é Felipe? Eu sou Giovanna, cuidadora da Dona Rosa. Ela está passando muito mal, com dores no peito e dificuldade para respirar. Já chamei a ambulância, mas achei que deveria avisar o senhor imediatamente. Do outro lado da linha houve um silêncio tenso antes da resposta, e Giovanna pôde ouvir o som de papéis sendo mexidos rapidamente e passos apressados. Meu Deus! Rosa, estou saindo do escritório agora e indo para aí. Qual hospital vocês vão? Ela está consciente. Você é enfermeira? Felipe disparou as perguntas rapidamente, e sua voz carregava uma mistura de desespero e determinação que tocou o coração de Giovanna. Ela passou todas as informações rapidamente, explicando que não era enfermeira, mas cuidadora há 6 meses, e Felipe prometeu encontrá-las no hospital o mais rápido possível. Por favor, cuide bem dela até eu chegar. Rosa Ela é tudo para minha família. A ligação foi encerrada, e Giovanna sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A ambulância chegou poucos minutos depois, e Giovanna acompanhou Rosa até o pronto-socorro, segurando sua mão durante todo o trajeto e sussurrando palavras de encorajamento. No hospital, enquanto Rosa era atendida pela equipe médica, Giovanna ficou na sala de espera, rezando silenciosamente e torcendo para que sua querida senhora ficasse bem. As horas pareciam se arrastar como uma eternidade, e cada movimento dos médicos e enfermeiros a deixava mais ansiosa.
Foi então que um homem alto, de cabelos escuros e aparência elegante, entrou correndo no hospital. Mesmo vestindo um terno impecável que demonstrava sua posição social elevada, estava visivelmente desesperado e procurava informações sobre Rosa na recepção com urgência. Giovanna percebeu que devia ser Felipe e se aproximou dele. "O senhor é Felipe? Eu sou Giovanna quem ligou. A dona Rosa está sendo atendida pelos médicos agora." Ele se virou para ela, e Giovanna ficou surpresa ao ver um homem de aproximadamente 35 anos, com olhos castanhos preocupados e uma expressão de alívio ao encontrá-la. "Obrigado por cuidar dela e por me ligar. Como ela estava quando chegou aqui?" Felipe perguntou, e Giovanna notou como sua voz, apesar da preocupação, tinha um tom gentil e respeitoso. Ela contou todos os detalhes do que havia acontecido, desde os primeiros sinais estranhos pela manhã até o momento da crise, e Felipe escutou atentamente cada palavra, demonstrando gratidão genuína pela dedicação dela. Depois de 3 dias no hospital, Rosa recebeu alta médica, mas o Dr. Martinez foi claro em suas orientações. A senhora havia sofrido um episódio cardíaco leve, mas precisaria de cuidados especiais e monitoramento constante para evitar complicações futuras. Ela não pode mais ficar sozinha em casa. Precisa de alguém capacitado ao seu lado 24 horas por dia, pelo menos durante os próximos meses. As palavras do médico ecoaram na mente de Felipe enquanto ele observava sua avó dormindo na cama do hospital. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria completamente a vida de Giovanna. "Giovanna, eu gostaria de fazer uma proposta para você. Sei que você cuida da minha avó há 6 meses e posso ver o carinho genuíno que existe entre vocês duas. Gostaria que você viesse morar na nossa casa para cuidar dela integralmente." A jovem ficou surpresa com a proposta, sem saber exatamente como reagir. A ideia de morar numa casa de família rica a intimidava, mas ao mesmo tempo, a chance de cuidar de Rosa em tempo integral e garantir sua recuperação era exatamente o que seu coração desejava. A mansão dos Nogueira ficava numa das áreas mais nobres da cidade, cercada por jardins exuberantes e protegida por muros altos que garantiam privacidade total. Quando Giovanna chegou com suas poucas pertences numa mala simples, ficou impressionada com a imponência da construção. Era uma casa de 2 andares com arquitetura clássica, mas que emanava um calor acolhedor que a tranquilizou imediatamente. Felipe a recebeu na entrada principal e a conduziu pelo interior da casa, explicando a rotina familiar e apresentando os cômodos principais. "Esta será sua suíte", disse ele, abrindo a porta de um quarto amplo e bem decorado no térreo. "Fica ao lado do quarto da vovó Rosa, para que você possa ouvi-la se precisar de alguma coisa durante a noite." Giovanna olhou ao redor, encantada com o espaço que era maior que seu apartamento inteiro. A cama era confortável, havia uma escrivaninha junto à janela que dava vista para o jardim, e um banheiro privativo com todos os detalhes pensados para o conforto. "É lindo demais para mim", murmurou ela, ainda processando a mudança radical que sua vida estava tomando. Foi Carlos Nogueira, pai de Felipe, quem primeiro quebrou o gelo e fez Giovanna se sentir verdadeiramente bem-vinda. Era um homem de 65 anos, cabelos grisalhos e sorriso caloroso, que lembrava muito o jeito doce de Rosa. "Seja muito bem-vinda à nossa casa, querida. Rosa não para de falar sobre você desde que voltou do hospital. Diz que você é um anjo que Deus colocou em sua vida." Ana Nogueira, mãe de Felipe e esposa de Carlos, apareceu logo em seguida vinda da cozinha, secando as mãos num avental florido. Aos 62 anos, ela conservava uma beleza serena e um jeito maternal que imediatamente conquistou o coração de Giovanna. "Imagino como você deve estar se sentindo estranha aqui, mas quero que saiba que esta casa agora é sua casa também. Rosa é a matriarca desta família, e qualquer pessoa que cuida dela com tanto amor como você faz automaticamente parte da nossa família." As palavras de Ana tocaram profundamente Giovanna, que se emocionou com a receptividade calorosa que estava recebendo. Nos primeiros dias, Giovanna se dedicou integralmente aos cuidados de Rosa,
acompanhando religiosamente a medicação, monitorando os sinais vitais e garantindo que ela seguisse todas as orientações médicas. A rotina se estabeleceu naturalmente. Acordavam cedo, tomavam café da manhã juntas, faziam caminhadas leves pelo jardim quando o tempo permitia, e Rosa descansava durante as tardes, enquanto Giovanna organizava sua medicação e preparava refeições saudáveis. Felipe mantinha uma distância respeitosa, concentrado em seus negócios e chegando tarde da empresa todos os dias. Ele observava de longe como Giovanna cuidava de sua avó com dedicação genuína, notando pequenos detalhes que demonstravam o carinho especial entre elas. Rosa ria mais, tinha mais apetite, e sua recuperação estava acontecendo de forma surpreendentemente rápida. Quando Felipe chegava do trabalho e via as duas conversando animadamente na varanda ou ouvindo música na sala, sentia uma paz no coração que não experimentava há muito tempo. Ana Nogueira rapidamente percebeu que Giovanna era uma pessoa especial que havia trazido uma energia renovada para a casa. "Faz tanto tempo que não vejo Rosa tão animada", comentou ela com Carlos durante o jantar, numa noite em que Giovanna estava acompanhando Rosa em seu quarto. "E Felipe também parece diferente desde que ela chegou. Você não notou como ele sorri mais quando fala sobre os cuidados que Giovanna tem com a vovó?" Carlos concordou com a esposa, observando que realmente havia uma mudança positiva no ambiente familiar. Durante os fins de semana, quando Felipe ficava mais tempo em casa, era possível perceber como ele estava começando a se interessar pelas conversas que Giovanna tinha com Rosa, às vezes se aproximando da varanda onde elas costumavam ficar durante as tardes. Ele perguntava sobre a medicação, sobre como Rosa havia dormido, e sempre agradecia a Giovanna pelo cuidado especial que ela dedicava à família. O primeiro encontro casual mais significativo entre Felipe e Giovanna aconteceu numa noite de sexta-feira. Felipe chegou tarde do escritório, cansado após uma semana intensa de reuniões e decisões empresariais difíceis. Ao entrar na cozinha para pegar um copo de água, encontrou Giovanna preparando um chá de camomila para Rosa, que havia reclamado de um pouco de insônia. "Boa noite", cumprimentou ele, e Giovanna se virou, ligeiramente assustada. "Boa noite, Felipe. Desculpa, não ouvi você chegar. Estou só preparando um chá para a vovó Rosa." Ela estava usando um pijama simples e chinelos fofos, com os cabelos presos num coque despretensioso, mas Felipe notou como ela tinha uma beleza natural que não precisava de artifícios. "Não precisa se desculpar. Esta é sua casa também, lembra? Rosa está bem?" Eles conversaram por alguns minutos sobre o estado de saúde da senhora e sobre a rotina de cuidados, e Felipe ficou impressionado com o conhecimento que Giovanna tinha adquirido sobre cardiologia e medicamentos. "Você estuda essas coisas nas horas livres?" perguntou ele genuinamente interessado. Giovanna sorriu timidamente. "Gosto de entender bem o que estou fazendo. Quando você cuida de alguém que ama, quer ter certeza de que está fazendo tudo certo." A palavra "ama" ecoou na mente de Felipe durante dias. Havia algo na forma como Giovanna falava sobre Rosa, algo na dedicação que ela demonstrava, que despertava sentimentos que ele havia trancado no fundo do coração há muito tempo. Ana também estava observando essas pequenas interações entre seu filho e a cuidadora de Rosa, e seu instinto maternal dizia que algo especial estava começando a florescer entre eles. Durante o café da manhã de domingo, quando toda a família se reunia na mesa da varanda, Ana notou como Felipe fazia questão de perguntar sobre os planos de Giovanna para o dia, se ela precisava de alguma coisa ou se Rosa estava confortável. "Giovanna, querida, você tem alguma família aqui na cidade?" perguntou Ana, movida pela curiosidade de conhecer melhor a história da jovem que estava trazendo tanta alegria para Rosa. Giovanna contou brevemente sobre a perda dos pais e sobre como aprendera a ser independente desde jovem. E a forma corajosa como ela falava sobre suas dificuldades impressionou toda a família. Carlos e Ana trocaram olhares significativos, reconhecendo na jovem uma força de caráter que admiravam profundamente. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica da casa dos Nogueira. Felipe começou a chegar mais cedo do trabalho,
e em vez de se trancar no escritório como fazia antes, passou a participar mais dos jantares em família. Ana observava com satisfação como seu filho, aos poucos, voltava a ser o homem sociável e carinhoso que ela conhecia antes da tragédia que o havia fechado emocionalmente. Felipe, que bom que você chegou. Giovanna estava nos contando sobre as receitas que a vovó Rosa ensinou para ela hoje, dizia Ana quando ele aparecia na sala de jantar. Essas conversas casuais sobre o dia a dia de Rosa se tornaram uma ponte natural para diálogos mais profundos entre Felipe e Giovanna. Ela falava com entusiasmo sobre as histórias que Rosa contava de sua juventude, sobre as tradições familiares que estava aprendendo e sobre como cada dia cuidando da senhora era uma descoberta nova. Felipe escutava atentamente, fascinado pela forma como Giovanna conseguia encontrar alegria e significado nas coisas mais simples da vida. Rosa, com sua sabedoria de 80 anos e sua percepção aguçada, logo notou a química especial que estava se desenvolvendo entre seu neto e sua cuidadora. Durante suas longas conversas na varanda, ela começou sutilmente a mencionar Felipe com mais frequência. Sabe, Giovanna, meu neto trabalha demais desde que perdeu a esposa. Ele se fechou tanto que às vezes esqueço como ele era feliz antes. Mas desde que você chegou aqui, posso ver uma luz diferente nos olhos dele. Giovanna sentia o rosto corar quando Rosa falava assim, porque ela também havia notado como Felipe tinha um jeito gentil de falar com ela, sempre perguntando se ela precisava de alguma coisa ou se estava confortável na casa. Havia algo no olhar dele que a deixava nervosa de um jeito gostoso, uma atenção especial que ia além da gratidão pelos cuidados com Rosa. Dona Rosa, o Felipe é muito educado comigo, mas ele só está sendo gentil porque eu cuido da senhora, respondia Giovanna, tentando disfarçar o interesse que realmente sentia por ele. A aproximação entre os dois aconteceu de forma natural, através de pequenos gestos e momentos compartilhados. Felipe começou a ajudar Giovanna com tarefas relacionadas aos cuidados de Rosa, carregando medicamentos pesados, ajudando a senhora a subir e descer escadas, ou simplesmente conversando com ela quando Giovanna precisava preparar alguma coisa na cozinha. Você não precisa me ajudar, Felipe. Sei que você chega cansado do trabalho, dizia Giovanna, mas ele insistia que gostava de participar dos cuidados com a avó. Rosa criou meu pai, e quando meus pais trabalhavam muito, ela me criou também. É a mulher mais importante da minha vida. E ver como você cuida dela com tanto carinho me toca profundamente. Esses momentos de conversa revelaram para Giovanna um lado sensível de Felipe que contrastava com a imagem de empresário sério que ele projetava no mundo dos negócios. Uma noite de quinta-feira marcou um ponto de virada na relação entre eles. Felipe chegou visivelmente estressado do escritório, com a testa franzida e os ombros tensos. Havia sido um dia particularmente difícil, com problemas em uma das obras de seu empreendimento hoteleiro e pressão de investidores que estavam questionando algumas de suas decisões. Giovanna estava na cozinha preparando o lanche noturno de Rosa, quando notou Felipe se servindo de um copo de água, com as mãos tremendo ligeiramente. Você está bem? Perguntou ela, movida por uma preocupação genuína. Felipe olhou para ela e, pela primeira vez desde que se conheceram, deixou a guarda baixa. Foi um dia difícil. Às vezes sinto que carrego o peso do mundo nas costas. Giovanna hesitou por um momento. Depois foi até o armário e preparou uma xícara de chá de erva cidreira. Minha mãe sempre dizia que um chá quente resolve metade dos problemas da vida. Quer tentar? Felipe sorriu, tocado pelo gesto simples, mas cheio de cuidado, e aceitou a xícara. Eles se sentaram à mesa da cozinha e, pela primeira vez, Felipe se abriu sobre as pressões que enfrentava no trabalho. Falou sobre como assumiu os negócios da família muito jovem, sobre a responsabilidade de manter o legado que seu avô havia construído e sobre como, às vezes, se sentia sozinho tomando decisões tão importantes. Giovanna escutou sem julgar, oferecendo palavras de encorajamento e uma perspectiva diferente sobre alguns dos problemas que ele estava enfrentando. Você sabe, Felipe, quando eu cuidava de idosos em asilos antes de trabalhar com vocês,
Aprendi que às vezes a solução para problemas grandes está em focar nas coisas pequenas que realmente importam, como a família, como as pessoas que amamos, como os momentos de paz que conseguimos encontrar. Suas palavras simples, mas profundas, tocaram algo no coração de Felipe que há muito tempo estava adormecido. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente compreendido por alguém. Ana e Carlos notaram a mudança no comportamento do filho e ficaram emocionados ao ver como ele voltava a sorrir com naturalidade. Você viu como o Felipe estava rindo ontem à noite quando Giovanna contou aquela história engraçada da rosa? Comentou Ana com o marido enquanto regavam as plantas do jardim. Faz 3 anos que não vejo nosso filho rir assim, Ana. Giovanna está fazendo um milagre não só na vida da Rosa, mas também na vida dele. Carlos concordava plenamente com a esposa, observando que Felipe agora participava mais das conversas familiares, demonstrava interesse em assuntos além do trabalho, e até seus cuidados com a aparência pessoal estavam mais refinados. Era como se a presença de Giovanna estivesse despertando nele aspectos da personalidade que haviam hibernado durante o luto. Rosa, percebendo que os sentimentos entre Felipe e Giovanna estavam florescendo, começou discretamente a criar situações que os aproximassem ainda mais. Giovanna, querida, você poderia pedir para o Felipe me ajudar a descer para o jardim? Minha perna está um pouco dolorida hoje. Ou então, Felipe, será que você pode ajudar a Giovanna a alcançar aquelas caixas no alto do armário? Ela estava procurando uns remédios antigos que guardei lá em cima. Essas pequenas solicitações criavam momentos de proximidade física entre os dois, e Rosa observava com satisfação como eles se olhavam de forma especial quando pensavam que ninguém estava vendo. Durante uma dessas ocasiões, quando Felipe ajudou Giovanna a alcançar algo numa prateleira alta, seus corpos ficaram muito próximos por alguns segundos, e ambos sentiram uma eletricidade no ar que não conseguiam mais negar. Obrigada, sussurrou Giovanna, e Felipe respondeu baixinho, sempre que precisar, mantendo o olhar fixo nos olhos dela por um momento mais longo que o necessário. A família inteira estava percebendo que algo bonito estava nascendo entre Felipe e Giovanna, e todos secretamente torciam para que esse amor florescesse. Ana começou a incluir Giovanna em todas as atividades familiares, tratando-a não mais como uma empregada, mas como alguém verdadeiramente especial. Giovanna, no próximo domingo vamos fazer um churrasco aqui no jardim. Você vai ficar, não vai? Já faz parte da família. Carlos também demonstrava carinho paternal por ela, sempre perguntando sobre seus sonhos, seus planos para o futuro e oferecendo conselhos como faria com uma filha. Você é uma jovem muito especial, Giovanna. Qualquer homem seria sortudo em ter você ao seu lado, dizia ele, lançando olhares significativos na direção de Felipe. A casa dos Nogueira, que por tanto tempo havia carregado uma atmosfera de melancolia devido ao luto de Felipe, agora respirava esperança e alegria novamente. O mês de outubro trouxe consigo uma mudança na temperatura e também na intensidade dos sentimentos que cresciam entre Felipe e Giovanna. As conversas na cozinha durante as noites se tornaram um hábito precioso para ambos, momentos em que compartilhavam pensamentos, medos e sonhos, enquanto Rosa dormia tranquilamente em seu quarto. Felipe descobriu que Giovanna tinha uma sabedoria natural que transcendia sua idade e experiência, sempre oferecendo perspectivas simples mas profundas sobre os desafios da vida. Você tem um dom especial para acalmar as pessoas, comentou ele numa dessas noites, observando como ela mexia delicadamente o chá que havia preparado para eles dois. Não é um dom, Felipe. É só que quando você passou por dificuldades na vida, aprende a valorizar os momentos de paz e quer oferecê-los para outras pessoas também. A forma como ela falava, sem dramatizar suas próprias lutas, impressionava Felipe profundamente. Ele estava acostumado com pessoas que reclamavam de problemas triviais, mas Giovanna havia enfrentado perdas reais e saído mais forte e compassiva da experiência. Ana Nogueira estava radiante, observando a transformação de seu filho. Durante o café da manhã de sábado, ela comentou com Carlos: Nosso Felipe está voltando a ser ele mesmo.
Você viu como ele perguntou para a Giovanna se ela queria ir ao mercado com ele hoje? Há anos ele não demonstra interesse em atividades simples assim. Carlos sorriu, lembrando-se de como Felipe costumava ser antes da tragédia que o havia fechado emocionalmente. Ana, acho que nossa família está ganhando mais um membro muito especial. Giovanna não só cuidou da Rosa, ela cuidou do coração partido do nosso filho sem nem perceber. Rosa, que ouvia a conversa da varanda, sorriu para si mesma. Sua estratégia de aproximar os dois estava funcionando melhor do que havia imaginado, e ela podia ver nos olhos de ambos que o amor estava florescendo de forma natural e genuína. A primeira saída juntos aconteceu num domingo ensolarado. Felipe convidou Giovanna para acompanhá-lo até uma pequena livraria, no centro da cidade, onde ele costumava comprar livros para Rosa. Você conhece melhor que ninguém os gostos da vovó agora. Pode me ajudar a escolher algo que ela ia gostar? A proposta era simples, mas Giovanna sentiu o coração acelerar com a perspectiva de passar uma tarde inteira ao lado de Felipe, fora do ambiente familiar. Ela escolheu um vestido simples, mas elegante, azul claro que realçava seus olhos, e Felipe não conseguiu disfarçar sua admiração quando a viu descendo a escada. Você está linda, disse ele espontaneamente, fazendo-a corar. Durante o passeio pela livraria, eles descobriram que tinham gostos literários similares, e Felipe ficou encantado ao ver como Giovanna folheava os livros com cuidado e lia trechos em voz alta para ele. Minha mãe me ensinou a amar os livros, contou ela. Dizia que cada livro era uma vida diferente, que podíamos viver através da imaginação. Após escolherem 2 livros de romance clássico para Rosa, Felipe sugeriu que fossem tomar um café numa pequena padaria que ficava a algumas quadras da livraria. Era um lugar simples, frequentado por pessoas comuns, muito diferente dos restaurantes sofisticados que ele costumava frequentar em reuniões de negócios. Espero que você não se importe de vir num lugar assim simples, disse ele ligeiramente inseguro. Giovanna sorriu, tocada pela consideração dele. Felipe, lugares simples são onde encontramos as melhores coisas da vida. Meus pais me levavam numa padaria assim quando eu era criança. Eles se sentaram numa mesinha de fórmica amarela, beberam café com leite em xícaras de vidro grosso e dividiram um pão doce ainda quente. A conversa fluiu naturalmente sobre memórias de infância, sonhos para o futuro, e Felipe se surpreendeu falando sobre coisas que não compartilhava com ninguém há anos. Sabe, Giovanna, há muito tempo que não me sinto tão leve, como se fosse possível ser feliz de novo. Ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele gentilmente. A felicidade sempre foi possível, Felipe. Às vezes, só precisamos da pessoa certa para nos lembrar disso. O momento do primeiro beijo aconteceu durante o caminho de volta para casa. Eles pararam num pequeno parque onde Felipe costumava brincar quando criança, e ele quis mostrar para Giovanna a árvore onde havia construído uma casinha na árvore com seu avô. Meu avô dizia que esta árvore guardava todos os sonhos das crianças que brincavam aqui, contou ele, apoiando a mão no tronco grosso da árvore centenária. O sol da tarde filtrava através das folhas, criando um jogo de luz e sombra no rosto de Giovanna, que deixou Felipe completamente hipnotizado. Você é tão bonita, murmurou ele, aproximando-se devagar. Giovanna sentiu o coração disparar, mas não se afastou. Quando os lábios de Felipe tocaram os seus, foi como se todas as peças do quebra-cabeça da vida dela finalmente encontrassem seus lugares. O beijo foi suave, respeitoso, cheio de ternura e promessas não verbalizadas. Quando se separaram, ambos estavam com os olhos brilhando de emoção. Eu não esperava que isso acontecesse, sussurrou Giovanna. Nem eu, respondeu Felipe. Mas agora não consigo imaginar minha vida sem você. No caminho de volta para casa, eles caminharam de mãos dadas, conversando sobre os sentimentos que vinham crescendo há semanas. Felipe confessou que desde o primeiro dia no hospital, quando viu como Giovanna cuidava de Rosa, havia sentido algo especial por ela. Você trouxe luz para nossa casa de uma forma que não consigo explicar. Rosa está mais feliz, meus pais estão radiantes, e eu me sinto vivo novamente. Giovanna abriu seu coração sobre como se apaixonou gradualmente por ele,
admirando sua dedicação à família, sua gentileza e a forma como ele tratava todas as pessoas com respeito. Eu tinha medo de estar sonhando demais alto, admitiu ela. Uma cuidadora simples como eu, se apaixonando por alguém como você. Felipe parou de caminhar e se virou para ela. Giovanna, você não é uma cuidadora simples. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Sua origem não importa para mim nem para minha família. O que importa é quem você é, e você é perfeita. Quando chegaram em casa, a família toda percebeu imediatamente que algo havia mudado entre eles. Não era só o jeito como caminhavam próximos um do outro, ou como Felipe segurava a porta do carro para Giovanna descer. Era uma energia diferente no ar, uma alegria contagiante que irradiava dos dois. Rosa foi a primeira a notar e não conseguiu disfarçar seu sorriso satisfeito. E então, como foi o passeio? Perguntou ela inocentemente, mas seus olhos brilhavam de travessura. Felipe e Giovanna trocaram olhares cúmplices e sorriram. Foi perfeito, vovó, respondeu Felipe, beijando a testa de Rosa. Encontramos uns livros lindos para a senhora. Ana apareceu na sala nesse momento e imediatamente percebeu que seu instinto maternal estava certo sobre os dois. A forma como Felipe olhava para Giovanna era a mesma forma como Carlos a olhava quando eram jovens, com adoração, proteção e um amor profundo que transcendia palavras. Durante o jantar daquela noite, o clima na mesa estava especialmente alegre. Carlos contou histórias engraçadas da juventude de Felipe. Ana compartilhou receitas de família com Giovanna e Rosa falava sobre os planos que tinha para ler os novos livros. Felipe e Giovanna trocavam olhares apaixonados por cima da mesa, ainda processando a mudança fundamental que havia acontecido na tarde. Felipe, disse Carlos quando estava servindo a sobremesa, você parece 10 anos mais jovem hoje. Não sei o que aconteceu, mas continue fazendo. Todos riram, e Felipe sentiu uma gratidão imensa pela família que tinha, uma família que estava abraçando Giovanna não como uma estranha, mas como alguém que pertencia ali. Quando a noite terminou e todos foram para seus quartos, Felipe acompanhou Giovanna até a porta de sua suíte. Hoje foi o melhor dia que tive em anos, disse ele, segurando as mãos dela. Para mim também, respondeu Giovanna. Boa noite, Felipe. Boa noite, meu amor. As palavras saíram naturalmente e ambos souberam que não havia mais volta. Eles estavam completamente apaixonados. Os dias que se seguiram ao primeiro beijo foram marcados por uma intimidade crescente entre Felipe e Giovanna. Pequenos gestos de carinho se tornaram constantes. Ele deixava flores do jardim ao lado do café da manhã dela. Ela preparava seus chás preferidos quando o via estressado, e as conversas noturnas na cozinha agora incluíam carícias suaves e beijos ternos. A família observava essa evolução natural do relacionamento com alegria genuína, especialmente Rosa, que se sentia realizada ao ver seu neto finalmente abrindo o coração novamente. Minha querida Giovanna, disse Rosa numa tarde enquanto bordavam juntas na varanda, você devolveu a alma do meu neto para ele. Há 3 anos ele estava apenas sobrevivendo, mas agora posso ver que ele voltou a viver. Ana também expressava constantemente sua aprovação, tratando Giovanna cada vez mais como uma filha. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, não sabe? Dizia Ana enquanto preparavam o almoço juntas. Felipe é meu filho, mas você também se tornou muito especial para mim. Quero que saiba que pode contar comigo sempre. Felipe estava passando por uma transformação emocional profunda. Depois de anos fechado em sua dor, descobriu-se planejando momentos especiais para compartilhar com Giovanna, imaginando um futuro que incluía ela em todos os aspectos. Durante uma reunião de negócios numa quinta-feira, ele se pegou sorrindo ao lembrar de algo engraçado que ela havia dito no café da manhã, e seu sócio comentou: Felipe, você está diferente, mais relaxado, mais presente. Seja lá o que esteja acontecendo em sua vida pessoal, continue assim. Ele percebeu que pela primeira vez em anos não estava apenas funcionando no piloto automático, mas realmente vivendo cada momento. À noite, quando chegava em casa e via Giovanna cuidando de Rosa ou lendo na sala,
sentia uma paz profunda que havia esquecido que era possível experimentar. Você me ensinou a sentir esperança novamente, disse ele para ela numa dessas noites, segurando-a em seus braços no jardim sob o céu estrelado. O relacionamento deles evoluiu com naturalidade e respeito mútuo. Felipe nunca pressionou Giovanna para nada, sempre respeitando seus limites e demonstrando que a amava pela pessoa que ela era, não apenas fisicamente. Giovanna, por sua vez, sentia-se completamente segura com ele, percebendo que Felipe a valorizava genuinamente e que seus sentimentos eram profundos e verdadeiros. Numa sexta-feira à noite, depois de um jantar especial que Ana havia preparado para toda a família, eles se encontraram sozinhos na biblioteca. A conversa começou sobre os livros que Felipe estava lendo para se distrair do trabalho, mas gradualmente se tornou mais íntima. Giovanna, eu preciso te dizer algo, disse Felipe, segurando as mãos dela entre as suas. Eu te amo. Não é só atração ou gratidão pelo que você fez pela Rosa, é amor verdadeiro do tipo que muda uma pessoa para sempre. Os olhos de Giovanna se encheram de lágrimas de felicidade. Eu também te amo, Felipe. Desde o primeiro dia, quando vi como você estava desesperado para chegar ao hospital, soube que você era um homem especial. E agora não consigo imaginar minha vida sem você. A noite que marcou a entrega completa entre eles aconteceu de forma natural e bonita. Estava chovendo suavemente lá fora, e depois que todos na casa foram dormir, Felipe e Giovanna ficaram conversando na sala sobre seus sonhos para o futuro. A conversa evoluiu para carícias mais íntimas, e quando Felipe perguntou se ela tinha certeza de que queria subir para o quarto dele, Giovanna respondeu com um beijo apaixonado que transmitiu toda a sua certeza. Eles subiram juntos, de mãos dadas, e a noite foi perfeita, cheia de ternura, respeito e amor verdadeiro. Felipe foi cuidadoso e atencioso, certificando-se de que Giovanna se sentia amada e segura a cada momento. Quando adormeceram abraçados, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles, uma união que transcendia o físico e criava uma conexão de almas. A manhã seguinte trouxe uma luz especial para ambos. Giovanna acordou nos braços de Felipe, sentindo-se completamente plena e amada. Ele já estava acordado, observando-a dormir com um sorriso de pura felicidade no rosto. Bom dia, meu amor, murmurou ele, beijando suavemente sua testa. Bom dia, respondeu ela, aninhando-se mais em seus braços. Eles ficaram abraçados por alguns minutos, apreciando a intimidade do momento e a sensação de completude que compartilhavam. Não me arrependo de nada do que aconteceu ontem à noite, disse Giovanna, olhando nos olhos dele. Nem eu fui perfeito. Você é perfeita. Felipe desceu primeiro para preparar café para eles dois, uma surpresa carinhosa que Giovanna nunca havia esperado receber. Quando ela desceu para a cozinha, encontrou a mesa posta com flores frescas, café aromático e frutas cortadas em formato de coração. O que é tudo isso? Perguntou ela emocionada. É você sendo tratada como a rainha que é, respondeu Felipe, puxando a cadeira para ela se sentar. Rosa foi a primeira da família a perceber a mudança sutil, mas significativa entre Felipe e Giovanna. Havia uma intimidade nova nos olhares que trocavam, uma harmonia especial na forma como se movimentavam pela casa, sempre atentos um ao outro. Durante o café da manhã, quando Felipe instintivamente serviu suco para Giovanna, antes mesmo de ela pedir, Rosa sorriu sabendo que seu neto havia finalmente encontrado sua alma gêmea. Vocês dois estão irradiando felicidade hoje, comentou ela, com um brilho especial nos olhos. Deve ser o tempo bom, respondeu Felipe. Mas seu sorriso entregava que havia algo muito mais profundo acontecendo. Ana apareceu na cozinha nesse momento e imediatamente percebeu a energia diferente entre os dois. Seu instinto maternal captou a mudança, e ela se sentiu emocionada ao perceber que seu filho havia encontrado o amor verdadeiro novamente. Durante o almoço de domingo, quando toda a família se reuniu na mesa da varanda, Carlos fez um brinde especial. Quero agradecer a Deus por ter trazido a Giovanna para nossa família. Rosa está mais forte que nunca.
Nossa casa voltou a ser um lar cheio de alegria, e meu filho voltou a sorrir de verdade. As palavras de Carlos emocionaram a todos, especialmente Giovana, que se sentiu verdadeiramente aceita e amada pela família Nogueira. Ana completou: Giovana, querida, você não é mais nossa hóspede ou funcionária. Você é nossa filha, nossa irmã, parte fundamental desta família. Felipe segurou a mão de Giovana por baixo da mesa, apertando-a com carinho e transmitindo todo o seu amor através daquele gesto simples. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim, disse Giovana com a voz embargada de emoção. Eu perdi minha família quando era jovem, mas vocês me deram uma nova família, um novo lar, um novo propósito na vida. Rosa, observando a cena com seus olhos sábios, decidiu que era hora de dar sua bênção oficial ao relacionamento. Felipe, meu querido neto, quero te dizer uma coisa. Em todos os meus 80 anos de vida, raramente vi um amor tão verdadeiro quanto o que existe entre você e a Giovana. Sua falecida esposa foi uma pessoa maravilhosa, mas ela já partiu, e você merece ser feliz novamente. Giovana não só cuidou do meu corpo quando eu estava doente, ela cuidou da alma desta família inteira. Felipe se levantou da mesa e abraçou sua avó com lágrimas nos olhos. Obrigado, vovó. Suas palavras significam tudo para mim. Giovana também se emocionou profundamente com a declaração de Rosa, sentindo que finalmente havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também uma família que a aceitava completamente. Dona Rosa, a senhora salvou minha vida tanto quanto eu ajudei a salvar a sua, disse ela, beijando a mão da senhora com carinho e gratidão infinitos. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Felipe e Giovana se encontraram no jardim para uma conversa íntima sob as estrelas. Sabe, Giovana, hoje eu tive a certeza absoluta de que quero passar o resto da minha vida ao seu lado, disse Felipe, envolvendo-a em seus braços. Eu também, Felipe. Nunca imaginei que podia existir um amor assim, tão completo, tão verdadeiro. Eles ficaram abraçados em silêncio por alguns minutos, apreciando a perfeição daquele momento e fazendo planos silenciosos para o futuro que compartilhariam juntos. A casa dos Nogueira, que havia sido um local de luto e tristeza, agora respirava amor, esperança e a promessa de dias felizes pela frente. Felipe finalmente havia encontrado sua segunda chance de ser feliz, e Giovana havia descoberto que o amor verdadeiro realmente existia e que ela merecia ser amada da forma mais pura e genuína possível. O mês de dezembro trouxe consigo não apenas o clima natalino, mas também uma sombra inesperada que ameaçaria a felicidade que Felipe e Giovana haviam construído juntos. Daniela Mendes, ex-sócia de Felipe, e uma mulher que sempre havia nutrido sentimentos por ele, retornou de uma viagem de negócios de 6 meses no exterior. Ela era uma empresária bem-sucedida, sofisticada e conhecia Felipe há mais de 10 anos, desde antes mesmo de ele se casar. Durante todos esses anos, Daniela havia esperado pacientemente que Felipe se interessasse por ela romanticamente, especialmente depois que ele ficou viúvo. Quando soube através de conhecimentos mútuos que Felipe estava namorando alguém, ficou furiosa e determinada a reconquistar o espaço que acreditava ser seu por direito. Felipe sempre foi meu. Ele só não percebeu ainda, comentou ela com uma amiga durante um almoço no clube mais exclusivo da cidade. Essa tal de Giovana é apenas uma fase, uma distração. Vou mostrar para ele quem realmente merece estar ao lado dele. A primeira aparição de Daniela na vida de Felipe aconteceu numa manhã de segunda-feira, quando ela surgiu inesperadamente em seu escritório. Estava impecavelmente vestida num terno rosa claro que realçava sua beleza sofisticada, cabelos loiros perfeitamente arrumados e uma postura confiante que demonstrava seu status social elevado. Felipe, querido, como você está? Senti tanta saudade, disse ela entrando na sala dele sem cerimônia e o cumprimentando com 2 beijos no rosto que duraram alguns segundos a mais que o necessário. Felipe ficou surpreso com a visita, mas manteve a educação profissional que sempre caracterizou seus relacionamentos de negócios. Daniela, que surpresa!
Como foi sua temporada na Europa? Eles conversaram sobre negócios por alguns minutos, mas Daniela habilmente direcionou a conversa para assuntos pessoais. Ouvi dizer que você está namorando alguém. É sério mesmo ou são apenas comentários? Felipe sentiu-se ligeiramente desconfortável com a pergunta direta, mas respondeu com honestidade. É muito sério, Daniela. Estou muito feliz. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo, mas ela rapidamente se recompôs. Durante as semanas seguintes, Daniela intensificou sua presença na vida profissional de Felipe, sempre encontrando desculpas para marcar reuniões, solicitar sua opinião sobre investimentos ou simplesmente aparecer em eventos sociais onde sabia que ele estaria presente. Ela era sutil em suas insinuações, nunca dizendo nada diretamente ofensivo sobre Giovanna, mas sempre plantando sementes de dúvida na mente de Felipe. Você sabe, Felipe, estou preocupada com você. Sei que sua família tem um patrimônio considerável e há tantas pessoas interesseiras por aí. Espero que você esteja sendo cauteloso. Ou então, é impressionante como algumas pessoas conseguem se infiltrar em famílias tradicionais com tanta facilidade. Você precisa proteger não só seu coração, mas também seu patrimônio e o legado da sua família. Felipe inicialmente ignorava esses comentários, mas Daniela era persistente e inteligente, sempre formulando suas insinuações de forma que pareciam vir de um lugar de preocupação genuína. A pressão aumentou quando Daniela começou a influenciar outros empresários do círculo social de Felipe. Em jantares de negócios e eventos sociais, ela espalhava comentários sutis sobre como era interessante que Felipe estivesse se relacionando com alguém de uma classe social tão diferente da dele. Não é nada contra a moça, claro, dizia ela para as outras mulheres do grupo. Mas vocês não acham estranho como ela apareceu do nada na vida dele? Primeiro como cuidadora da avó, agora como namorada. É um progresso bem rápido, não acham? Esses comentários maldosos começaram a circular nos círculos sociais que Felipe frequentava, e algumas pessoas próximas a ele começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Felipe, você tem certeza de que conhece bem essa Giovanna? Não é que eu esteja duvidando dela, mas vocês se conhecem há tão pouco tempo, comentou um amigo da família durante um evento beneficente. Felipe começou a ficar incomodado com os comentários constantes. Não porque duvidasse do amor de Giovanna, mas porque a pressão social estava começando a afetar sua concentração no trabalho e sua paz mental. Ele chegava em casa mais tenso, menos conversativo, e Giovanna imediatamente percebeu a mudança em seu comportamento. Felipe, você está bem? Parece preocupado com alguma coisa, perguntou ela numa noite depois do jantar, quando ele estava particularmente distante. Estou bem, só problemas no trabalho, respondeu ele. Mas sua resposta foi seca demais, diferente da intimidade calorosa que haviam desenvolvido. Giovanna sentiu uma pontada de preocupação, mas decidiu não insistir, respeitando o espaço que ele parecia precisar. Rosa, no entanto, observava tudo com seus olhos sábios e percebeu que algo estava perturbando seu neto. A situação chegou ao limite numa quinta-feira à noite, quando Felipe voltou para casa, depois de um jantar de negócios onde Daniela havia estado presente. Durante o evento, ela havia intensificado seus comentários, sugerindo que Felipe deveria investigar melhor o passado de Giovanna, antes de se envolver mais seriamente com ela. Felipe, eu me preocupo com você como uma amiga antiga. Você não acha que deveria conhecer melhor a família dela, o histórico dela, antes de levá-la para eventos importantes da empresa? As pessoas estão começando a comentar. Essas palavras ecoaram na mente de Felipe durante todo o caminho de volta para casa, misturando-se com sua própria insegurança sobre diferenças sociais e o medo de estar sendo ingênuo. Quando chegou em casa, Giovanna estava lendo na sala, esperando por ele como sempre fazia. Ela sorriu ao vê-lo, mas notou imediatamente sua expressão tensa. Como foi o jantar? Perguntou ela, se levantando para cumprimentá-lo. Em vez do beijo carinhoso de sempre, Felipe apenas murmurou, foi ok, e seguiu direto para o bar, servindo-se de um uísque. Felipe, o que está acontecendo? Você está estranho há dias,
insistiu Giovanna, aproximando-se dele com preocupação genuína. Foi então que toda a pressão acumulada explodiu. Giovanna, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero uma resposta honesta. O tom dele era frio, diferente de qualquer coisa que ela já havia ouvido. Você realmente me ama? Ou está interessada na segurança financeira que eu posso oferecer? A pergunta caiu como um raio na sala, e Giovanna sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O silêncio que se seguiu foi devastador. Giovanna olhou para Felipe com lágrimas se formando nos olhos, incapaz de acreditar que o homem por quem estava apaixonada pudesse questionar seus sentimentos de forma tão cruel. Como você pode me perguntar isso? Sussurrou ela, a voz tremendo de dor e incredulidade. Depois de tudo que vivemos juntos, depois de eu ter aberto meu coração completamente para você, como pode duvidar do meu amor? Felipe se arrependeu imediatamente das palavras, mas o orgulho e a pressão dos últimos dias o impediram de pedir desculpas. As pessoas estão comentando, Giovanna, sobre como você chegou aqui, sobre a diferença entre nossas situações financeiras. Eu preciso ter certeza. Giovanna se afastou dele como se tivesse sido queimada. Que pessoas, Felipe? Quem está enchendo sua cabeça com essas ideias? Você conhece meu coração melhor que qualquer pessoa no mundo. Você sabe que eu te amaria se você fosse pobre, rico ou qualquer coisa entre isso. Mas as palavras de dor e desapontamento só fizeram Felipe se fechar ainda mais, defendendo-se através do ataque. A discussão dolorosa se estendeu pela madrugada, com palavras sendo ditas que deixaram feridas profundas nos corações de ambos. Giovanna tentou desesperadamente explicar para Felipe que seus sentimentos eram genuínos, que ela nunca havia pensado no dinheiro dele como algo importante, mas ele estava tão influenciado pelos comentários maldosos que havia ouvido que não conseguia mais enxergar claramente. Felipe, quando eu me apaixonei por você, foi pelo homem gentil que conheci no hospital, pelo neto carinhoso que se preocupava com Rosa, pelo homem que me tratava com respeito e ternura. Seu dinheiro nunca foi importante para mim, implorou ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas Felipe, ferido em seu orgulho e confuso pelas insinuações constantes de Daniela, respondeu de forma fria. Como posso ter certeza disso, Giovanna? Você veio para cá como cuidadora e agora está dormindo na minha cama. É muito conveniente, não acha? As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse pensar no quanto elas iam machucar a mulher que amava. Giovanna sentiu como se tivesse recebido uma punhalada no coração. Se é isso que você realmente pensa de mim, então não há mais nada para conversarmos. Na manhã seguinte, Giovanna tomou a decisão mais difícil de sua vida. Com o coração despedaçado, mas com sua dignidade intacta, ela empacotou suas poucas pertences numa mala simples e se preparou para deixar a casa que havia se tornado seu lar. Rosa estava tomando café da manhã na varanda quando viu Giovanna descendo as escadas com a mala, e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Minha querida menina, o que você está fazendo? Perguntou a senhora, levantando-se com dificuldade da cadeira. Dona Rosa, eu preciso ir embora. O Felipe e eu, nós terminamos, disse Giovanna, tentando manter a compostura, mas sua voz tremia de emoção. Rosa segurou as mãos de Giovanna com força. Isso é um mal-entendido, minha filha. Felipe te ama mais que a própria vida. Eu vejo nos olhos dele como ele te adora. Por favor, não faça isso. Mas Giovanna balançou a cabeça, as lágrimas já impossíveis de conter. Ele duvidou do meu amor, Dona Rosa. Disse que eu podia estar interessada no dinheiro dele. Se ele não conhece meu coração depois de tudo que vivemos, então não há futuro para nós. Ana e Carlos apareceram na sala nesse momento, atraídos pela conversa, e ficaram chocados ao ver Giovanna com a mala na mão. Giovanna, o que está acontecendo? Você está indo viajar? Perguntou Ana, mas ao ver o rosto inchado de tanto chorar da jovem, imediatamente entendeu que algo grave tinha acontecido. Eu estou indo embora, Ana. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Vocês me deram uma família quando eu não tinha ninguém, e vou guardar isso no coração para sempre. Carlos se aproximou, visivelmente perturbado. Giovanna, seja lá o que aconteceu entre você e Felipe,
Isso pode ser resolvido. Você é parte desta família agora. Não pode simplesmente ir embora assim. Rosa estava chorando abertamente, segurando o braço de Giovanna. Por favor, minha querida, não me abandone. Você não é só a cuidadora. Você é minha neta do coração. E Felipe? Felipe está confuso, mas ele te ama. Eu sei que ama. Felipe tinha saído muito cedo para o escritório, fugindo da confrontação e da culpa que sentia crescer em seu peito. Durante toda a manhã, tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar nas lágrimas nos olhos de Giovanna quando ele a havia ferido com suas palavras cruéis. Quando seu celular tocou com uma ligação de Ana, ele atendeu sem imaginar o que escutaria. Felipe, você precisa voltar para casa agora. Giovanna está indo embora. As palavras de sua mãe o atingiram como um soco. Como assim indo embora? Ela está com a mala na mão, chorando, dizendo que vocês terminaram. O que você fez, Felipe? A voz de Ana estava carregada de decepção e urgência. Felipe largou tudo e correu para casa, mas quando chegou, Giovanna já havia partido num táxi. Encontrou sua família reunida na sala, todos visivelmente abalados. Rosa estava inconsolável. Ana o encarava com uma expressão de profunda decepção. E Carlos balançava a cabeça em desaprovação. Como você pôde fazer isso com ela, Felipe? Ana foi a primeira a falar, e sua voz carregava uma raiva que ele raramente havia visto. Giovanna é a melhor coisa que aconteceu para esta família em anos. Ela cuidou da sua avó como se fosse sua própria mãe, trouxe alegria de volta para esta casa e te fez voltar a sorrir. E você a expulsou por quê? Felipe se sentou pesadamente no sofá, passando as mãos pelos cabelos. Eu não a expulsei. Eu só questionei se ela realmente me amava. Carlos o encarou duramente. Filho, em todos os meus anos de vida, nunca vi um amor mais puro e genuíno que o que Giovanna sentia por você. Qualquer pessoa com olhos podia ver isso. Quem colocou essas ideias na sua cabeça? Rosa, entre lágrimas, disse algo que cortou o coração de Felipe. Você destruiu a felicidade de uma menina que só conheceu dor na vida. Ela perdeu os pais, trabalhou duro para sobreviver. E quando finalmente encontrou uma família e um amor verdadeiro, você jogou tudo fora por causa de orgulho e insegurança. Nos dias que se seguiram, Felipe mergulhou no trabalho numa tentativa desesperada de esquecer a dor que sentia. Mas era impossível escapar das lembranças de Giovanna. A casa parecia vazia sem ela. As refeições eram silenciosas e Rosa havia perdido todo o ânimo, recusando-se até mesmo a sair do quarto. Ana mal falava com Felipe, claramente furiosa com a atitude do filho. Você sabe que Rosa não está tomando os remédios direito desde que Giovanna foi embora? Comentou ela friamente durante um café da manhã tenso. Ela está deprimida, sente falta da menina como se fosse uma neta verdadeira. Se alguma coisa acontecer com sua avó por causa da sua teimosia, você nunca vai se perdoar. As palavras de Ana ecoaram na mente de Felipe, aumentando o peso da culpa que já carregava. Foi Carlos quem finalmente confrontou Felipe com a verdade que ele precisava escutar. Numa noite de terça-feira, ele bateu na porta do escritório onde Felipe estava tentando trabalhar. Filho, precisamos conversar. Carlos se sentou na poltrona em frente à mesa e encarou Felipe seriamente. Você está repetindo os mesmos erros que eu cometi quando era jovem. Deixei o medo e o orgulho quase destruírem meu casamento com sua mãe. A diferença é que eu tive uma segunda chance. Giovanna pode não te dar essa oportunidade. Felipe levantou os olhos dos papéis visivelmente exausto. Pai, como posso ter certeza de que ela não estava interessada no dinheiro? Carlos suspirou profundamente. Felipe, você viu como ela cuidava da Rosa quando pensava que ninguém estava olhando? Você viu como ela chorava quando Rosa estava mal? Como sorria quando conseguia fazer sua avó rir? Você viu como ela preparava chá para você quando estava cansado? Como se preocupava quando você chegava estressado? Isso são coisas que dinheiro não compra, filho. Isso é amor verdadeiro. A revelação que mudaria tudo veio numa quinta-feira, quando Felipe descobriu a verdade sobre a campanha de difamação que Daniela havia orquestrado contra Giovanna. Um dos sócios da empresa,
que havia se sentido desconfortável com os comentários maldosos que Daniela espalhava, procurou Felipe em seu escritório. Felipe, preciso te contar algo que me está incomodando há semanas. Daniela tem espalhado rumores sobre sua namorada em todos os eventos sociais. Ela está dizendo que a moça é interesseira, que se aproveitou da situação com sua avó para conseguir acesso à sua família. Achei que você deveria saber. As palavras atingiram Felipe como um raio. O que exatamente ela tem dito? Que Giovanna planejou tudo desde o início, que ela sabia que Rosa era sua avó e se aproximou propositalmente. Daniela está convencendo todo mundo de que a moça é uma oportunista. Felipe sentiu uma raiva crescer em seu peito, não de Giovanna, mas de si mesmo por ter sido tão facilmente manipulado. Toda a campanha sutil de Daniela ficou clara para ele naquele momento, e ele percebeu que havia destruído o amor mais puro que já havia experimentado por causa de mentiras e manipulações. A descoberta das manipulações de Daniela deixou Felipe devastado, não apenas pela traição de alguém que ele considerava amiga, mas principalmente pela consciência do erro terrível que havia cometido. Naquela mesma tarde, ele cancelou todas suas reuniões e foi diretamente ao escritório de Daniela para confrontá-la. Encontrou-a organizando alguns documentos e, quando ela o viu entrar, sorriu de forma calculista. Felipe, querido, que surpresa gostosa! Como você está? Mas o olhar dele era de pura fúria contida. Daniela, soube que você tem espalhado mentiras sobre Giovanna. Quero que você pare imediatamente com essa campanha suja. O sorriso dela desapareceu por um momento, mas ela tentou manter a pose. Felipe, eu só estava protegendo você. Como sua amiga antiga, senti que era meu dever alertá-lo sobre os riscos. Felipe se aproximou da mesa dela, apoiando as mãos sobre a superfície de madeira. Riscos? A única coisa que Giovanna trouxe para minha vida foi amor, paz e felicidade. Você destruiu isso por puro egoísmo e inveja. Daniela tentou negar, mas Felipe continuou. Não quero mais vê-la próxima de mim, da minha família ou dos meus negócios. Você perdeu minha amizade e meu respeito para sempre. Depois de encerrar definitivamente qualquer relação com Daniela, Felipe precisava encontrar Giovanna e implorar seu perdão. Ele sabia o endereço do pequeno apartamento onde ela morava antes de vir cuidar de Rosa, e foi até lá numa tarde chuvosa de sábado, carregando no peito uma mistura de esperança e terror de que pudesse ser tarde demais. Quando tocou a campainha, escutou passos lentos se aproximando da porta. Giovanna abriu e ficou paralisada ao vê-lo parado ali na chuva, com uma expressão de desespero que ela nunca havia visto antes. Felipe, o que você está fazendo aqui? Ela estava pálida, visivelmente emagrecida, e seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Giovanna, por favor, me deixe entrar. Preciso falar com você. Ela hesitou por um longo momento, claramente ferida e confusa, mas, finalmente, abriu a porta e o deixou entrar no pequeno apartamento que agora parecia ainda menor depois dos meses que ela havia passado na mansão. Felipe olhou ao redor do apartamento simples e sentiu o coração se apertar ao perceber a diferença gritante entre aquele lugar e o conforto que Giovanna havia conhecido em sua casa. Isso só reforçou sua certeza de que ela nunca havia se interessado por dinheiro. Se fosse esse o caso, ela teria lutado para ficar, não teria saído com dignidade preservando apenas suas lembranças. Giovanna, eu descobri a verdade sobre Daniela. Descobri que ela orquestrou toda uma campanha para destruir nossa relação porque estava com ciúmes. Ela espalhou mentiras sobre você para todo mundo do nosso círculo social. Giovanna o olhou com uma expressão cansada, como se estivesse exausta demais para sentir raiva. E isso muda alguma coisa, Felipe. O problema não foram as mentiras que outras pessoas espalharam. O problema foi que você acreditou nelas. Você duvidou do meu amor depois de tudo que vivemos juntos. As palavras dela eram como punhaladas no coração de Felipe, porque ele sabia que ela estava certa. Felipe se ajoelhou diante de Giovanna, segurando suas mãos frias entre as suas. Você está certa. Eu fui um covarde, um idiota que deixou o medo e a insegurança destruírem a coisa mais preciosa da minha vida. Não tenho desculpa para o que fiz,
Mas, Giovanna, meu amor, você precisa saber que eu nunca parei de te amar, nem por um segundo. Esses dias sem você foram os piores da minha vida. A casa está vazia, Rosa está inconsolável, meus pais mal falam comigo, e eu não consigo respirar direito sem você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Giovanna, mas ela ainda resistia. Felipe, você me machucou de uma forma que eu não sei se posso superar. Quando você questionou meus sentimentos, questionou quem eu sou como pessoa, como posso confiar em você novamente? Felipe sabia que não tinha o direito de pedir perdão, mas precisava tentar. Eu sei que não mereço sua clemência, sei que quebrei sua confiança da pior forma possível, mas estou aqui, de joelhos, implorando uma chance de provar que posso ser o homem que você merece. Foi nesse momento que Carlos, Ana e Rosa apareceram na porta do apartamento. Felipe havia contado para sua família sobre seus planos de procurar Giovanna, e eles haviam insistido em acompanhá-lo, não para pressionar a jovem, mas para demonstrar que o amor da família por ela era real e inabalável. Rosa, apoiada no braço de Carlos, estava visivelmente frágil, mas seus olhos brilhavam de determinação. Giovanna, minha querida menina, disse a senhora com voz trêmula, venha para casa conosco. Esta família não é a mesma sem você. Felipe cometeu um erro terrível, mas ele te ama mais que a própria vida, e nós te amamos como uma filha, como uma neta. Ana se aproximou de Giovanna com lágrimas nos olhos. Querida, você é parte da nossa família, independentemente do que aconteça entre você e Felipe. Sua ausência tem causado dor para todos nós, especialmente para Rosa. Por favor, pelo menos venha fazer uma visita. Giovanna olhou para aquelas pessoas que haviam se tornado sua família verdadeira e sentiu seu coração amolecendo. Ela ainda estava ferida, ainda tinha medo de confiar novamente, mas o amor que sentia por todos eles era inegável. Eu senti tanta saudade de vocês, admitiu ela entre lágrimas. Senti saudade da nossa casa, das nossas conversas, das nossas refeições juntos. Rosa estendeu os braços tremulantes. Então venha para casa, minha filha. Venha para onde você pertence. Giovanna abraçou Rosa e sentiu como se uma parte ferida de sua alma começasse a se curar. Felipe observava a cena com o coração apertado, sabendo que ainda precisava reconquistar a confiança da mulher que amava, mas grato por ver que sua família a abraçava incondicionalmente. O caminho de volta para a reconciliação completa não foi imediato. Giovanna voltou para a mansão, mas manteve uma certa distância de Felipe nas primeiras semanas. Ela voltou a cuidar de Rosa, que imediatamente melhorou de saúde e humor, e retomou sua rotina familiar com Ana e Carlos. Felipe respeitou o espaço que ela precisava, demonstrando seu amor através de pequenos gestos. Flores deixadas discretamente em seu quarto, seus chás favoritos preparados e deixados na cozinha, bilhetes pedindo desculpas escondidos em lugares onde apenas ela encontraria. Lentamente, muito lentamente, Giovanna começou a baixar a guarda. As conversas noturnas na cozinha voltaram a acontecer, primeiro formais e cautelosas, depois gradualmente mais íntimas e carinhosas. A reconciliação completa aconteceu numa noite de lua cheia no jardim da mansão. Felipe havia pedido para Giovanna encontrá-lo lá, e quando ela chegou, encontrou o local decorado com velas e flores do próprio jardim de Rosa. Ele estava nervoso, segurando uma pequena caixa de veludo nas mãos. Giovanna, nesses meses de separação, aprendi que nada na vida faz sentido sem você. Aprendi que o amor verdadeiro não pode ser destruído por dúvidas ou medos externos. Você é minha alma gêmea, minha companheira, a mulher com quem quero dividir todos os meus dias. Ele se ajoelhou no jardim onde haviam compartilhado tantos momentos felizes. Casa comigo, Giovanna. Me dá a chance de passar o resto da vida provando o quanto te amo. Giovanna olhou para o anel simples, mas lindo que ele oferecia, depois para o homem que havia ferido seu coração, mas que também havia sido seu grande amor. Sim, Felipe. Sim, eu caso com você. Quando se beijaram sob a luz da lua, toda a família aplaudia da varanda.
Rosa chorando de felicidade ao ver seu neto finalmente encontrando a paz e o amor que merecia. O casamento aconteceu 6 meses depois no próprio jardim da mansão, numa cerimônia íntima, com apenas a família e amigos mais próximos. Giovanna estava radiante num vestido simples, mas elegante, escolhido por Ana, e Felipe não conseguia parar de sorrir. Rosa foi a madrinha de honra, Carlos conduziu Giovanna até o altar, e Ana chorou de emoção durante toda a cerimônia. Quando trocaram votos prometendo amor eterno e superação de qualquer dificuldade que o futuro pudesse trazer, não havia um olho seco entre os presentes. A casa dos Nogueira, que havia sido um lar de tristeza, agora respirava amor, esperança e a promessa de uma nova geração de felicidade. Giovanna finalmente havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas a família que sempre sonhara ter. E assim, termina a história de Giovanna e Felipe, que nos ensina sobre a força do amor verdadeiro. Giovanna nos mostra que um coração puro pode transformar vidas, e Felipe aprendeu a confiar no amor sem deixar vozes externas contaminarem seus sentimentos. Esta história nos lembra que todos merecem uma segunda chance e que as pessoas certas chegam quando mais precisamos. O amor não reconhece diferenças sociais, só reconhece a sinceridade dos sentimentos. Se vocês estão passando por momentos difíceis, lembrem-se, mantenham o coração aberto para amar e ser amados. As melhores coisas da vida chegam de forma simples e natural. Deixem nos comentários qual parte mais tocou vocês. Foi o encontro no hospital, o primeiro beijo ou a reconciliação? Se esta história emocionou vocês, deixem o like, inscrevam-se no Fio de Esperança e compartilhem com pessoas especiais. Que Deus abençoe vocês com muito amor e felicidade. Até a próxima história.